Quando nos encontramos em apuros, normalmente as pessoas costumam nos ajudar. Da mesma forma, também ajudamos os animais, já que eles têm menos capacidade de se ajudar. No entanto, algumas histórias de resgate de animais são verdadeiramente comoventes. Desde um falcão preso na grade de um carro até uma vaca presa em uma árvore. Aqui estão 20 resgates de animais que irão restaurar sua fé na humanidade. Número 20. Falcão preso na grade de um carro. As grades de carros têm a função vital de resfriar o motor, permitindo a passagem de ar enquanto você dirige. No entanto, este falcão descobriu da pior maneira: elas também podem se tornar armadilhas para pássaros. Um falcão estava voando em alta velocidade, aproximadamente na mesma velocidade de um carro, quando acabou sendo sugado inesperadamente pela grade. Mas, ao invés de encontrar uma morte prematura, ele apenas atravessou o carro e ficou preso pela pata. Somente depois de percorrer 30 milhas, o motorista percebeu que o pássaro ainda estava preso na grade. Ele chamou os agentes de controle animal para dar ao falcão uma chance de sobrevivência. A agente Evelyn Dias chegou ao local e removeu o falcão da grade com facilidade, exceto por uma perna gravemente quebrada. O jovem falcão estava bem. Ele foi levado para um centro de reabilitação da vida selvagem e cirurgiões avaliaram suas lesões para determinar como ajudá-lo. Tópico principal: homem encontra pangolim lutando na água. Um homem estava caminhando perto de um rio quando avistou uma criatura lutando nas sombras. Parecia um peixe comum até que ele se aproximou. Percebeu que era um pangolim, também conhecido como um formigueiro escamoso. Mas o pangolim não estava totalmente formado. Com pena do pangolim, o homem o levou para casa para criá-lo como animal de estimação. O que você faria se encontrasse uma criatura escamosa como essa lutando na água? Você o levaria para casa ou o deixaria lá? Comente abaixo e nos conte sua opinião em relação ao que mostramos na tela. Dito isso, vamos continuar com a história. Número 19. Resgate de cão em uma rodovia movimentada. Cães normalmente não sabem que carros podem machucar eles. Mas ainda assim, atravessam estradas e rodovias, muitas das vezes sem perceber o perigo. Mas em 2019, um pobre cão descobriu, em primeira mão, o quão perigosos os carros podem ser quando foi atingido por um veículo na Interstate 275, em Pinellas Park, na Flórida. Felizmente para aquele cão, a ajuda chegou rapidamente pelo policial Joseph Paglia, Departamento de Polícia de Pinellas Park. Joseph estava dirigindo pela estrada quando viu o cão ser atingido e rolar para a pista. Ele imediatamente parou seu carro e correu em direção ao cão. Sem perder tempo, Joseph voltou ao seu veículo, pegou uma manta de emergência, foi até o cão e o enrolou ao redor dele. Em seguida, ele o levou rapidamente para receber cuidados veterinários de emergência, dando-lhe uma chance de sobrevivência. Sem a intervenção do policial, é provável que o cão tivesse morrido, mas graças às ações rápidas de Joseph, o cão, agora chamado de Luke, sofreu apenas ferimentos leves. Se ninguém se apresenta-se para reivindicá-lo, Luke seria colocado para adoção. Segundo o capitão da polícia de Pinellas Park, Adam Geisenberger, eles são uma comunidade amiga destes animais de estimação e se orgulham de cuidar de seus residentes. Joseph Paglia receberá um prêmio da Organização de Direitos Animais sem fins lucrativos, por suas ações. Número 18. Resgate na rodovia movimentada. Quem é melhor para avistar e salvar um cão abandonado em uma rodovia movimentada que um cirurgião veterinário? Em 2017, um cirurgião veterinário notou um cão encolhido no meio de uma movimentada rodovia em Bucareste, Romênia. Era uma cena angustiante. O pobre cão tremia de medo no meio da estrada, exposto ao perigo iminente. Os veículos passavam em alta velocidade. Sem a intervenção deste veterinário, o cão certamente teria sido atingido e morto. O veterinário suspeitava que o cão havia sido abandonado à beira da estrada e, assustado, tentou atravessá-la. Porém,
acabou ficando preso no meio do caminho, incapaz de alcançar o outro lado. Mas o veterinário não hesitou em arriscar tudo para salvar a vida deste cãozinho desamparado. Ele parou seu carro, ignorou os perigos da movimentada via e aproximou-se cautelosamente, evitando qualquer movimento brusco que pudesse assustá-lo ainda mais. A última coisa que o veterinário queria era que o cãozinho corresse em direção ao tráfego, colocando sua vida em perigo. Com habilidade e determinação, o veterinário rapidamente conquistou a confiança do cão assustado. Aos poucos, o animal aproximou-se dele sem demonstrar resistência. Sem perder tempo, o veterinário pegou o cão no colo e, como um raio, atravessou a estrada perigosa. Uma verdadeira demonstração de coragem e compaixão. Em homenagem a essa emocionante jornada de resgate, o veterinário batizou o cão de Berta. Ela encontrou abrigo e carinho na casa do veterinário, onde recebeu os cuidados necessários enquanto ele buscava incansavelmente por um lar permanente para ela. Número 17. Casal resgata tartaruga marinha. Um casal se depara com uma cena emocionante, em uma praia de Omã na Península Arábica. O casal vê uma tartaruga verde presa nas rochas. Sabendo que essas tartarugas estão em perigo de extinção, eles não hesitam em agir. Cada tartaruga salva contribui para a preservação da população como um todo. A tartaruga estava firmemente presa nas lacunas das rochas, incapaz de se libertar sozinha. Era sua luta pela sobrevivência, e o casal sabia que precisava intervir. Tentaram levantá-la, mas essas criaturas podem pesar até 160 quilos, tornando essa tarefa impossível. Determinados, eles mudaram de estratégia. A mulher segurou a lateral da tartaruga e puxou sua carapaça superior, enquanto seu namorado trabalhava por baixo, usando sua força para alavancar. Infelizmente, mesmo com esse esforço conjunto, a tartaruga continuava presa. No entanto, eles não desistiram. Prontos para tentar algo diferente, decidiram se posicionar debaixo da tartaruga e empurrá-la para cima. Foi então que a tartaruga começou a mostrar sinais de luta. Movimentava suas nadadeiras freneticamente, em grande agonia, desejando retornar ao mar. Percebendo que precisavam de mais apoio, eles escavaram uma área ao redor da tartaruga e encontraram uma tábua de madeira grande. Utilizando-a como alavanca, eles empregaram toda a sua força, energia e coragem. A própria tartaruga ajudou, empurrando suas nadadeiras contra a areia. Finalmente, o momento de triunfo chegou. A tartaruga se soltou das garras das rochas. Depois de alguns minutos de descanso, ela se levantou, caminhou em direção às ondas e desapareceu. Um final emocionante para essa história de resgate. Esse casal corajoso mostrou o poder da dedicação e do trabalho em equipe. Eles enfrentaram um desafio aparentemente impossível, mas nunca desistiram. Sua perseverança e o espírito indomável da tartaruga criaram um momento de superação e liberdade. Essa história nos lembra da importância de proteger essas criaturas majestosas e frágeis. Cada ação, por menor que seja, pode fazer a diferença para a sobrevivência das tartarugas marinhas. Juntos, podemos garantir que essas maravilhas da natureza continuem a nadar livremente nos oceanos. Número 16. Homem salva lobo. Poucas pessoas se arriscariam a se aproximar de um lobo, mas um homem o fez. Em um vídeo postado pelo oficial Shushantananda, Serviço Florestal Indiano, um homem encontrou um lobo com a pata dianteira presa em uma armadilha e não pensou duas vezes em ajudá-lo. Afinal, aquele lobo provavelmente teria morrido em uma morte lenta e dolorosa sem sua ajuda. Com apenas uma haste de metal para auxiliá-lo, ele usou a haste para segurar o lobo de um lado, dando espaço para remover a armadilha sem se machucar. Porém, no início, o lobo entra em pânico, sem perceber que o homem está tentando ajudá-lo. Eventualmente, ele desiste e se deita, sem tentar atacar o homem. Inicialmente, o homem tenta liberar a armadilha usando o pé, mas não teve sucesso. Ainda segurando o lobo com a haste, ele se abaixa e liberta a armadilha com as próprias mãos.
Assim que a armadilha é removida, ele corre em direção oposta, entendendo que os lobos são animais selvagens perigosos que não devem ser abordados na maioria das situações. Porém, felizmente para ele, o lobo se levanta e corre na direção oposta. E o lobo vive para lutar mais um dia, graças às ações deste homem. Essa história emocionante nos mostra a coragem e a compaixão de um indivíduo que arriscou sua própria segurança para salvar a vida de um animal selvagem. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante de animais perigosos, o instinto de ajudar e proteger pode superar o medo. Preservar a vida selvagem e garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas, como os lobos, é uma responsabilidade de todos nós. Cada ação para proteger essas criaturas magníficas faz toda a diferença em seu futuro. Essa história nos inspira a agir em prol da natureza, respeitando sua força e admirando sua beleza selvagem. Juntos, podemos desempenhar um papel significativo na proteção e na preservação do reino animal, garantindo que histórias de coragem e salvação como essa continuem a ser contadas. Número 15. Cachorro preso em alcatrão quente. Imagine, se você já teve alcatrão quente em suas roupas, sabe como é difícil removê-lo. A maioria do alcatrão em asfalto é betume, um tipo de petróleo semissólido que também é comumente um subproduto de óleo acumulado. É pegajoso e praticamente impossível de remover. Agora, imagine o quão terrível foi para um cachorro que caiu em alcatrão quente. Ele estava coberto da substância pegajosa e escura dos pés à cabeça, basicamente esperando a morte chegar. Muitas pessoas passaram pelo cachorro, mas o alcatrão o tornou irreconhecível e ninguém parou para ajudar. Até que alguém ouviu os gritos do cachorro e entrou em contato com a Animal Aid Unlimited, na Índia, para pedir ajuda. Quando os voluntários chegaram ao local, ficaram chocados e horrorizados com o que viram. O cachorro estava completamente paralisado e a única forma de saber que ele estava sofrendo e assustado era pelos seus gritos e olhos se movendo rapidamente de um lado para o outro. O porta-voz de resgate animal, Claire Abras, disse que o cachorro não conseguia mexer um músculo. A equipe estava determinada a ajudar. Eles esfregaram o cachorro com óleo vegetal para remover o alcatrão quente por 3 horas. Eventualmente, um cachorro muito mais feliz emergiu do alcatrão negro. Número 14. Bombeiro salva cachorro. Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido em um incêndio em um apartamento na Romênia. Ele foi rapidamente levado ao hospital para receber o tratamento necessário, mas o homem não estava sozinho no fogo. O melhor amigo do homem estava lá, um cachorro pequeno. Enquanto todos estavam cuidando daquele homem, o cachorro estava deitado na calçada, incapaz de respirar devido à inalação de fumaça. Mas o bombeiro Costa Miguel disse que ninguém é deixado para trás, nem mesmo os animais. Ele rapidamente entrou em ação para salvar a vida do cachorro e usou medidas de salvamento com as quais todos estamos familiarizados, como a RCP. Depois de realizar compressões torácicas e até mesmo respiração boca a boca, Guru conseguiu dar ao cachorro vida suficiente para receber uma máscara de oxigênio. O cachorro voltou a respirar independentemente e foi levado às pressas para uma clínica veterinária. O fotojornalista capturou a situação de resgate em vídeo e seguiu com uma foto do cachorro relaxando em uma gaiola. O resultado poderia ter sido muito diferente se não fosse por aquele bombeiro. Essas histórias de coragem e heroísmo nos mostram o poder do espírito humano em ajudar os animais em momentos de necessidade. Elas nos lembram que cada vida importa, independentemente de ser humana ou animal, e que o instinto de proteger e salvar é algo extraordinário. Quando nos deparamos com situações desafiadoras, é importante lembrar que podemos fazer a diferença, assim como esses indivíduos corajosos. Juntos, podemos criar um mundo onde todos os seres vivos recebam amor, cuidado e uma chance justa de sobreviver e prosperar. Então vamos continuar a ouvir histórias inspiradoras como essas e nos motivar a agir em prol do bem-estar dos animais. Eles merecem nosso respeito, compaixão e apoio contínuo. Número 13. Família resgata urso.
Os ursos são criaturas curiosas, o que pode colocá-los em sérios apuros. Quando uma família estava pescando em um barco no Lago Marshmallow, em Wisconsin, eles se depararam com um filhote de urso nadando na água com um grande pote de plástico na cabeça. Ele não estava se divertindo. Parecia assustado e a água continuava enchendo o recipiente, dificultando a respiração e a natação normal do urso. A família não podia simplesmente não fazer nada, mesmo sabendo que os ursos podem ser perigosos. Eles se aproximaram em seu barco e tentaram remover o pote de sua cabeça. Levou várias tentativas, mas eles conseguiram se aproximar o suficiente para segurar o pote. Estava bem preso. Eles conseguiram removê-lo e o urso balançou a cabeça, provavelmente feliz por estar livre, antes de nadar para longe. O vídeo deste resgate viralizou quando eles o compartilharam online. A família disse que sabia que o urso não teria sobrevivido se eles não tivessem feito algo. Mais tarde, eles descobriram que o urso estava correndo com o pote na cabeça há pelo menos 3 ou 4 dias. Várias pessoas haviam entrado em contato com o Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, mas não conseguiram encontrá-lo devido à área ser muito rural e arborizada. Número 12. Cachorro empalado por haste é resgatado. Quando os vizinhos avistaram um cachorro deitado em um canteiro de obras, eles pensaram que ele estava apenas deitado perto de uma haste de metal. Mas, ao se aproximarem, perceberam que não era apenas uma haste de metal. Ela havia perfurado o cachorro. A haste estava enfiada em sua coxa e, por mais que ela lutasse, não conseguia se livrar dela e provavelmente sentia muita dor. Os vizinhos ligaram, pediram ajudas e explicaram a situação e alguns trabalhadores chegaram rapidamente, preparados com uma serra elétrica de metal. O som de uma serra elétrica provavelmente foi aterrorizante para o cachorro, que já estava com muita dor. No entanto, os trabalhadores fizeram tudo o que puderam para mantê-la confortável enquanto a haste era cortada. Assim que a haste foi cortada, os trabalhadores conseguiram libertá-la e avaliar a extensão de seus ferimentos. Suas feridas eram, sem dúvida, graves, mas como a haste não atingiu o osso, ela não teve fraturas. Os trabalhadores conseguiram limpar sua ferida, enfaixá-la e fornecer antibióticos para prevenir infecções. Em apenas um mês de cuidados, amor e atenção, ela se transformou completamente e parecia ser um cachorro completamente diferente. Essas histórias de resgate nos mostram o incrível poder do cuidado humano e a capacidade de fazer a diferença na vida de outros seres vivos. É inspirador ver como pessoas comuns se tornam heróis em momentos cruciais, mostrando compaixão e coragem. Vamos continuar compartilhando essas histórias para despertar em todos o desejo de ajudar e proteger os animais ao nosso redor. Número 11. Vaca presa em árvore salva por ciclistas. As vacas são criaturas curiosas, e na maioria das vezes, sua curiosidade não tem consequências. No entanto, uma vaca no Brasil teve uma experiência diferente. 2 ciclistas estavam pedalando tranquilamente pelo campo brasileiro quando se depararam com uma vaca com a cabeça presa em uma árvore, e outra vaca ao lado, incapaz de ajudar sua amiga. A vaca parecia estar ali há algum tempo, tentando se libertar. Seu corpo estava torcido em uma posição estranha, o que dificultava ainda mais a ajuda dos ciclistas. Eles tentaram puxar a cauda da vaca para fazê-la ajustar sua posição, mas ela ainda estava deitada de costas, com as patas para o ar e a cabeça em um ângulo estranho. Parecia que eles não conseguiriam libertar a vaca, pois sua cabeça estava presa de forma firme e ela não conseguia se ajudar. No entanto, após várias tentativas, os ciclistas conseguiram soltar a cabeça da vaca, e ela pôde voltar a ficar em uma posição muito mais confortável. Agora, imagino que dificilmente essa vaca terá tanta pressa para investigar árvores de perto no futuro. Número 10. Homem descongela gatinhos congelados com café quente. O trabalhador de petróleo canadense Kendall Devi estava realizando suas atividades diárias, inspecionando poços perto de Tomal, em Alberta, Canadá, quando se deparou com algo incomum.
3 gatinhos estavam encolhidos no gelo. Eles claramente haviam sido abandonados ali e passaram a noite no frio, ficando presos ao gelo e incapazes de se mover. Kendall não conseguia removê-los, porque seus pelos estavam grudados nele. Então, ele teve uma ideia. Voltou para seu veículo, pegou seu café e derramou sobre as caudas daqueles gatinhos para libertá-los. Mas suas ações gentis não pararam por aí. Ele poderia ter simplesmente deixado os gatinhos se virarem sozinhos, mas decidiu levá-los para casa, alimentá-los, dar água e medicá-los contra vermes. Kendall disse que todos pareciam ser machos, amigáveis e saudáveis. Ele então começou a procurar lares para eles. Pouco tempo depois, ele deu uma atualização, dizendo que todos foram para sua nova casa juntos e estavam cheios de energia, comendo e bebendo. Ele agradeceu a todos pela consideração e pelas ofertas de adoção. Graças à bondade e ao raciocínio rápido desse homem, tudo acabou bem. Número 9. Cachorro salvo de afogamento. Um cachorro poderia ter morrido da maneira mais triste e horrível se não fosse por um morador observador e pelo animal Aid Unlimited. Um morador notou um cachorro se agarrando desesperadamente à parede de um poço muito profundo, e não havia como ela se salvar. O poço era profundo e ela tinha que se manter nadando o tempo todo para se manter viva. Não se sabe há quanto tempo ela estava lá embaixo, mas ela estava tão exausta e derrotada que se apoiava na parede do poço apenas para tentar sobreviver. Em pouco tempo, o cachorro ouviu uma movimentação acima dela, ergueu a cabeça e viu pessoas. Provavelmente, ela sabia que tinha uma chance de ser resgatada. Com suas últimas forças, ela começou a nadar em círculos, demonstrando claramente sua empolgação em ver pessoas e talvez ser resgatada daquela situação terrível. Um resgatista da Animal Aid Unlimited chamado Gangpa, do estado indiano do Rajastão, montou um sistema de arreio de segurança e se abaixou 21 metros até a água turva do poço. Ela não ofereceu resistência enquanto o resgatista a colocava em uma rede para ser içada e salva do poço. Assim que chegou ao topo, os resgatadores a examinaram para garantir que não estivesse ferida e a encheram de amor e carinho. Em seguida, ela recebeu tempo e espaço para se recuperar de seu trauma e acredita-se que tenha se recuperado completamente. Essas histórias de resgate mostram o poder da compaixão humana e como podemos fazer a diferença na vida dos animais quando nos importamos e agimos. Número 8. Koala resgatado em incêndio florestal. Em 2019, incêndios florestais começaram a devastar a Austrália, destruindo casas e dizimando populações de animais selvagens. No meio de toda a dor e tristeza, algumas histórias inspiradoras surgiram. Tony Doherty estava dirigindo por uma floresta em New South Wales quando ouviu os gritos de um koala. Finalmente, avistou o koala que estava fazendo barulho e soube que precisava tirá-lo de lá o mais rápido possível. Tony tirou a própria camisa, pegou o indefeso koala de 14 anos da árvore e o enrolou. Em seguida, despejou água sobre ele para resfriá-lo. Como ele parecia estar em grande angústia, Tony o levou ao hospital de koalas de Port Macquarie para receber a ajuda necessária. O koala, que recebeu o nome de Lewis, tinha queimaduras nos pés, peito, braços e parte interna das pernas. Ele era apenas um dos muitos koalas que o hospital tentou tratar após os incêndios florestais em várias partes da Austrália. Infelizmente, a história não tem um final feliz. Embora Tony tenha garantido que Lewis não sofresse no fogo, ele acabou sendo colocado sob anestesia geral no hospital para avaliar suas queimaduras e trocar os curativos. Eles disseram que as queimaduras geralmente pioram antes de melhorar, mas as queimaduras de Lewis pioraram e não melhorariam. Então, para evitar mais dor, sofrimento e desconforto, foi tomada a difícil decisão de sacrificá-lo. Número 7. Caçador resgata veado. Pode ficar bastante frio na Pensilvânia durante o inverno, tão frio que até mesmo os animais acostumados podem ter dificuldades. Um veado encontrou-se em uma situação complicada quando ficou preso em uma seção congelada no Lago Greeley e não conseguia alcançar a segurança.
Toda vez que tentava se levantar, não conseguia tração no gelo, então não teve escolha senão se deitar e desistir. Apenas 2 dias antes do início da temporada de caça, Josh Davis, um caçador, viu o veado lutando no gelo. Ele estava lá há algumas horas. Embora Josh seja um caçador, ele não queria ver o veado sofrer. Ele disse que há uma diferença entre caçar animais e deixá-los morrer no gelo. Então, ele lançou um pequeno barco no gelo e o deslizou até o veado. Em seguida, rebocou o veado de volta à terra firme, onde ele conseguiu fugir para as florestas. A Comissão de Jogos da Pensilvânia agradeceu publicamente a Josh Davis e seu amigo Ed Sumisley por seus esforços e disse que apreciaram o cuidado com o animal e seus esforços para resgatá-lo. Número 6. Bombeiros resgatam gatinho. Normalmente associamos os bombeiros ao resgate de gatos em árvores. Desta vez, porém, eles tiveram uma tarefa muito mais desafiadora em 2009, resgatar um gatinho de um cano de PVC onde ele estava preso há dias. Os residentes de Amado estavam ouvindo um barulho estranho vindo de uma das garagens. Ao caminhar entre suas propriedades, eles encontraram o gatinho preso em um cano na lateral da garagem. Ela disse que seguiu o barulho, removeu os detritos da parede e não podia acreditar no que viu, o rosto aterrorizado de um gatinho incapaz de se libertar. Ela tentou liberar o gatinho, mas mesmo com 2 pessoas não conseguiam soltá-lo. Em uma situação difícil, já que não havia controle de animais disponível e a polícia não sabia o que fazer, eles decidiram chamar o Corpo de Bombeiros de Onset, que segundo ela, foi incrível. Eles chegaram à propriedade, untaram o gato com óleo de cozinha e colocaram uma fina chapa de metal dentro do cano, entre o gatinho e a parede externa. Isso permitiu que eles cortassem a tampa livre em 1h30. Como eles não podiam cuidar deste gatinho, levaram-no para o abrigo Helping for Animals, onde ele recebeu tratamento para uma pata quebrada. Uma vez que ele se recuperasse, seria colocado para adoção. Essas histórias de resgate são testemunho do heroísmo e compaixão que existem ao nosso redor. São exemplos de pessoas que se importam e estão dispostas a agir para ajudar os animais em situações difíceis. Número 5. Mulher salva cachorro em saco de lixo. Tudo sempre acontece por um motivo, ou pelo menos foi o que pareceu para uma mulher atrasada para o trabalho, Melissa Sergian Lewis. Ela estava atrasada para chegar ao trabalho em uma escola primária em Kentucky, e decidiu pegar um atalho por uma estrada secundária. Era uma rua tranquila no campo, e não demorou muito para que Melissa visse um saco preto suspeito na estrada. Ela achou que viu o saco se mexer e, quanto mais ela se aproximava, mais ela sabia que não estava apenas vendo coisas. O saco estava se mexendo. Melissa saiu de seu carro e percebeu que o saco estava amarrado com um nó. Ela rasgou um canto para ver o que havia dentro e viu que era um filhote de cachorro e que claramente estava muito feliz em vê-la. Mesmo estando atrasada, ela levou o cachorro para o trabalho, e seu filho pegou para levá-lo para casa. Era evidente que o cachorro tinha sido abandonado e descartado, ou roubado. No entanto, teria morrido se Melissa não estivesse atrasada naquele dia. Melissa e sua família imediatamente se afeiçoaram ao filhote e o chamaram de Rift. Ele seria amado e teria um bom lar com sua família. Ela estava feliz por estar no lugar certo na hora certa para salvá-lo. Número 4. Gatinhos salvos de uma caçamba de lixo. Um homem chamado Cliff ouviu o som de um gatinho chorando em um monte de madeira em uma caçamba de lixo. Ele estava vendo toda a madeira, mas nenhum gatinho. Ele sabia que precisava agir rapidamente para salvar sua vida. Mas em pouco tempo, ele percebeu que não era apenas um gatinho que precisava de ajuda, e sim eram vários. Sabendo que os gatinhos precisavam de sua ajuda, ele passou as próximas 7 horas cavando na caçamba de lixo, tentando ajudar os gatinhos indefesos. Embora um deles infelizmente não tenha sobrevivido, Cliff conseguiu salvar todos os outros gatinhos que claramente haviam sido abandonados descuidadamente na caçamba de lixo antes de colocarem madeira em cima.
Depois de salvar os gatinhos, ele os entregou à organização de resgate Watch Over Whiskers, em Springfield. Eles cuidaram de todos os gatinhos e até os colocaram junto com uma gata resgatada chamada Roxy, que se tornou a mãe adotiva deles, e os ajudou nos cuidados. Graças às ações de Cliff, todos os gatinhos estavam felizes e saudáveis, e já estavam em lares temporários aguardando seus lares permanentes. A equipe do abrigo agradeceu a Cliff por salvar as vidas destes gatinhos. Número 3. Conservacionistas salvam girafa no Quênia. 8 girafas estavam vivendo em uma península no oeste do Quênia que se estendia até o Lago Baringo por anos. Elas estavam vivendo suas vidas da melhor maneira possível, mas havia um problema: o nível daquele lago estava subindo devido a fortes chuvas, transformando aquela península em uma ilha. As girafas ficaram presas e uma delas havia sido separada das outras em uma parte pantanosa da ilha. Ela tinha apenas cerca de 1 acre de terra para encontrar comida, e as inundações estavam ficando cada vez mais graves. Portanto, os conservacionistas tiveram que intervir para ajudar, mas não seria fácil. Eles queriam movê-las para uma nova reserva, dentro de uma área de conservação de 44.000 acres. No entanto, as girafas não iriam cooperar, pois viam os humanos como predadores e agiriam contra eles, mesmo que estivessem tentando ajudar. Eles esperavam poder atrair as girafas para uma grande balsa com petiscos, mas como ainda havia comida suficiente na ilha, elas não seriam enganadas facilmente. Os socorristas pensaram em utilizar tranquilizantes, mas isso também não seria fácil, já que as girafas poderiam sufocar com a saliva e sofrer danos cerebrais se um veterinário não estivesse presente com o antídoto. Foi necessário muito trabalho árduo e esforço, mas eles finalmente conseguiram colocar as girafas na balsa e levá-las para o continente, onde foram soltas tranquilamente. Número 2. Homem quebra vidro para libertar um cachorro. Um homem quebrou o vidro de um carro para libertar um cachorro. Se isso não te faz pensar que nem todo mundo merece ter um cachorro, então nada mais fará. Era um dia com temperatura de 86 graus em Grand Bend, Ontário, quando uma multidão de pessoas começou a se aglomerar em volta de um BMW preto em um festival de música. Alguém anunciou pelo alto-falante que havia um cachorro trancado em um carro quente e que o dono precisava libertá-lo. Mas ninguém apareceu. Então, um homem decidiu tomar uma atitude. Ele então removeu o cachorro por conta própria. Em muitos estados, forçar a entrada em um carro é legal se uma criança ou um animal estiverem presos lá dentro com temperaturas altas. Acredito que o homem não se importava se era legal ou não. Ele pegou uma pedra gigante e bateu repetidamente no vidro até fazer um buraco grande o suficiente para retirar o cachorro. O cachorro estava fraco e desorientado, mas claramente feliz por estar fora daquele veículo quente. A polícia ficou com o cachorro, e o dono apareceu 15 minutos depois. Número 1. Homem salva gato do 6º andar. A maioria das pessoas não pensaria 2 vezes em arriscar suas próprias vidas para salvar seus animais de estimação. Este homem prova isso, embora ele quisesse manter sua identidade em sigilo. Fotos foram tiradas dele andando em uma estreita varanda no 6º andar de um prédio de apartamentos para salvar seu grande gato ruivo. As fotos foram tiradas nos Liberty Village Condos em Toronto. O dono do gato explicou que havia aberto a porta da varanda para deixar o ar fresco entrar e colocado uma grade de proteção na entrada da varanda para impedir que seu gato escapasse. No entanto, o gato claramente tinha outras ideias e conseguiu escapar para a varanda ao lado. Assim, o homem teve que escalar o prédio para resgatar seu gato. Quando perguntado se ele estava com medo, ele disse que coloca sempre as necessidades de seu gato antes das suas próprias. Muitos animais são bastante independentes, mas isso não significa que eles não precisem da nossa ajuda de vez em quando. Você já ajudou um animal em necessidade? Em que situação foi e como você ajudou? Compartilhe sua história nos comentários. Também confira outras coisas interessantes que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima, pessoal!
Muito obrigado por assistir o vídeo e tenham um ótimo dia.